Quanto custa montar um PC com o mesmo desempenho que o console mais barato da Microsoft? Para tentar responder essa pergunta, vamos usar os preços em dólares das peças vendidas na Amazon americana, para evitar comentários do tipo: se eu comprar fora do Brasil, sai mais barato. Para começar, precisamos escolher uma placa-mãe parecida com a usada no Xbox Series S. Ela precisa ter suporte a PCI 4.0, suporte a SSD NVMe M.2 e compatível com Ryzen 3000. Com essas características e com um preço mais acessível está a B550, custando $180. Em seguida, precisamos de um processador equivalente ao do Series S, que tem 8 núcleos, 16 threads e frequência até 3.6 GHz, na arquitetura Zen 2 da AMD. Aqui fica fácil, o processador equivalente para PC é também da AMD. Estamos falando do Ryzen 7 3700X, que possui a mesma frequência do Series S. O valor dele na Amazon é de $300. Agora vamos à parte difícil, as memórias. O Series S usa GDDR6 e nos PCs não temos esse tipo de memória. Então vamos tentar chegar ao mais próximo possível. Sabemos que o Series S tem 10 GB de memória e 2 GB são dedicados ao sistema. Nos PCs o Windows não é tão otimizado quanto no console, o que significa que no mínimo, para rodar o sistema operacional no PC, precisamos de 4 a 6 GB sobrando. Então vamos recorrer a 16 GB com 2 pentes de 8 GB trabalhando em Dual Channel. Esse kit de memória sai pela bagatela de $85. Agora chegamos à parte mais confusa para os leigos, a placa de vídeo. O Series S tem 4 teraflops de poder na sua GPU, com 20 unidades computacionais na microarquitetura RDNA 2 da AMD. Nos PCs estamos ainda na RDNA 1, e a placa que tem os mesmos 20 núcleos computacionais é a RX 5500 XT, também da AMD. Aqui que ocorre o pulo do gato. A GPU do Series S é RDNA 2 e a AMD já informou que o ganho de performance da segunda geração da sua microarquitetura é de 50% em cima da geração anterior. Sendo assim, a placa de vídeo que mais se encaixa nesse ganho de poder é a RX 5600 XT, também da AMD. Só que ela tem um problema, a GPU do Series S roda Ray Tracing e a RX 5600 XT não. Então nesse momento precisamos procurar uma placa na concorrência que seja equivalente à placa da AMD. E a equivalente a ela, que suporta Ray Tracing, é nada mais nada menos que a RTX 2060 da Nvidia. Ela pode ser encontrada na Amazon por $310. Agora vamos à fonte de energia. O Series S terá uma fonte interna, não sabemos qual será a sua voltagem, mas no PC que estamos montando fica claro que precisamos de uma boa fonte para suportar a placa de vídeo e o processador. Então precisamos de uma fonte de 600 watts de potência no mínimo. Achamos uma na Amazon por $63. Agora vamos à cereja do bolo. A próxima geração tem como principal chamativo os SSDs NVMe M.2, que é o armazenamento mais rápido que existe. O Series S não é diferente, possuindo um SSD de 512 GB, com uma velocidade podendo chegar até 4.8 GB por segundo. Nos PCs, um SSD equivalente custa $120 na Amazon. Precisamos também de um gabinete para colocar todas as nossas peças. Nesse quesito, vamos escolher um básico do tipo Torre ATX. Felizmente, essa é uma das peças que sai mais barato, podendo encontrar por $50. Também precisamos de periféricos nesse nosso PC. Então vamos pegar um kit de mouse e teclado, ambos com fio para ter a menor latência possível. Na Amazon achamos kits baratos, como esse aqui que vamos usar de referência, custando $31. Finalmente precisamos do último item presente no Xbox Series S. Ele já vem com um controle sem fio. Nos PCs podemos pegar um controle do Xbox One, que pode ser achado por $40. Após somarmos todas as peças do nosso PC, chegamos a um valor muito superior ao do Series S. Um PC com o mesmo desempenho do console da Microsoft custa $1.179, 4 vezes o valor do Xbox mais barato. Se fizermos uma conversão de valores para a moeda brasileira, o Series S fica R$ 1.581, sem impostos.
Já o PC convertido para a moeda brasileira, sem os impostos, ficaria por R$ 6.236. A conclusão é óbvia. Não se deixe enganar por youtubers e pela mídia gamer em geral, que ficam dizendo que não vale a pena comprar um Xbox Series S, ou mesmo a famosa frase, não precisa de Xbox porque todos os jogos saem para PC. Como mostrei nesse vídeo, o fato de sair para PC não significa que ele será mais acessível à população. A combinação dessa próxima geração, em vez de PlayStation 5 mais PC, será PlayStation 5 mais Xbox Series S, ou Xbox Series X mais Nintendo Switch. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreva no meu canal.